Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um bloco de apresentações do WBMA dentro da Agile Brasil 2021. Estamos aqui agora iniciando a primeira apresentação desse bloco com o Juan Carlos Barata e ele vai falar sobre práticas ágeis de engenharia de requisitos, uma pesquisa em empresas brasileiras de desenvolvimento de software. Juan, muito obrigado pela sua participação e a audiência é sua. Muito prazer. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade da Agile Brasil WBMA de estar expondo o meu trabalho. Como já foi apresentado, né, vou falar sobre práticas de engenharia de requisitos ágeis, né, uma pesquisa em empresas brasileiras de desenvolvimento de software que foi feito com a ajuda do programa de pós-graduação de computação aplicada da UTF-PR, onde eu faço parte, sou aluno, sou mestrando, né? A ênfase do meu mestrado é engenharia de software. Atualmente atuo como agilista na Lambda 3. Aqui o meu LinkedIn, Juan Carlos Barato, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, aí, principalmente no LinkedIn. Sou um homem branco, meio carequinha já, tenho mais ainda um pouco de cabelo aí, meio um castanho escuro, tenho barba castanha clara, estou usando óculos, um moletom aqui verde e estou no meu quarto aqui atrás de mim, o meu guarda-roupa e a minha cama aqui, tá? Bom, então, como início, introdução do trabalho, vamos falar sobre engenharia de requisitos, né, ter uma breve descrição. A engenharia de requisitos, ela destina-se a elicitar, organizar e documentar os requisitos de um software com base em um processo que estabeleça e mantenha um acordo entre stakeholders. Contextualizando melhor, os requisitos, eles são aquela fase inicial, né, de desenvolvimento e levantamento de software, onde basicamente uma equipe ela vai ter um acesso a pessoas que fazem parte de interesse, né, daquele software, que são os stakeholders, e essa equipe vai, juntamente com os stakeholders, fazer o levantamento das informações, né, e dos problemas ali que aquele cliente quer solucionar através de um software, né. Então, através de reuniões, enfim, de várias técnicas, feita essa organização dos requisitos e a documentação em si. Então, a engenharia de requisitos ajuda, basicamente, tá, nesse trabalho. Bom, porém, as práticas de engenharia de requisitos empregadas por equipes ágeis diferem daquelas que são usadas em processos tradicionais, né? Os métodos ágeis de desenvolvimento de software recomendam o uso e abordagem passo a passo para melhorar os processos de desenvolvimento de software e adaptá-los às condições de mudança, ou seja, aquela melhoria contínua que a gente tanto ouve falar em projetos ágeis, né? Então, toda vez que há uma interação e uma retrospectiva daquilo que foi desenvolvido ao longo de time boxes, né, e sprints, enfim, nomes aí que a gente contextualizado, a gente vai melhorando aqueles processos e formas também, não só de desenvolvimento de código ou essas fases de testes que a gente é mais propício a utilizar, tá, quando se fala em metodologias ágeis. Isso também é aplicado na parte de levantamento, especificações de requisitos, tá? E é justamente nisso que se difere as metodologias ágeis, as práticas de metodologias ágeis na engenharia de requisitos, diferente das tradicionais, que é feito de forma corrida, né? Aquele famoso waterfall. E ao longo dos anos, muitos estudos de pesquisas realizados questionaram sobre o nível de adoção de práticas ágeis em projetos de desenvolvimento de software. Dentre eles, né, o relatório do State of Agile vem falando sobre isso, né? E isso foi falado em 2020, ano passado. Com isso, percebemos a importância dos métodos ágeis e suas práticas para a indústria de desenvolvimento de software. E aí a gente entra justamente na questão de pesquisa. Quais são as principais técnicas, características e desafios da utilização de métodos ágeis, tanto no levantamento quanto na especificação de requisitos, tá? E aí o método de pesquisa adotado para esse trabalho foi a realização de um survey, tá? Que traduzindo a uma enquete, onde 46 pessoas de 37 empresas públicas e particulares, tá, e privadas no caso, participaram
dessa pesquisa. Tá, essa pesquisa ela rodou no início de 2021, tá? A gente teve assim cerca de um mês e meio ali para a coleta dos dados, e aí a gente obteve esse número de respostas, tá? As características elas são descritas por qual método ágil é usado, né? Por essas pessoas que estão respondendo, como elas conheceram esse método, o nível de conhecimento, o tempo de uso desse método e os benefícios que foi alcançado ao longo da utilização desses métodos, tá? Bom, e aí a gente colocou também alguns desafios. Os desafios de adoção foram definidos através de algumas hipóteses que a gente levantou com alguns autores lendo alguns artigos, tá? E ao todo definimos 5 hipóteses para verificação e validação, tá? Que estão listadas abaixo. Dentre elas são, a primeira foi pouca disponibilidade do cliente, que é um desafio relevante. Segundo, a interação inadequada entre cliente e equipe é um desafio relevante. A terceira hipótese foi a falta de clareza entre a necessidade do cliente e a solução é um desafio relevante. Quarta hipótese, controle ineficiente de mudança nos requisitos é um desafio relevante. E quinta hipótese, documentação insuficiente para implementação, manutenção e ou treinamento é um desafio relevante. E aí entramos nos nossos resultados, tá, da nossa survey. O primeiro resultado foi como já falei, né, tivemos 46 participantes, dentre eles 69,6% são de empresas privadas e 30,4% são de empresas públicas. 91,7% são de empresas nacionais, ou seja, nós tivemos uma parcela também de respondentes de empresas internacionais. Tá? E as principais cargos, principais papéis que responderam nossa survey, disparada foi foram os analistas de sistemas, seguidos pelos gerentes de projetos e desenvolvedores, pessoas que estão diretamente ligadas com projetos ali no dia a dia. Esses foram o alvo, né, de principais respostas da nossa survey. E aí, né, entrando no método usado para o levantamento de requisitos, perguntamos qual o principal método utilizado para o levantamento de requisitos em projetos de software que utilizam métodos ágeis. As principais respostas, as 3 principais no caso foram a entrevista com stakeholders, onde a gente obteve 56,6% das respostas, seguido pela Leanception aí do nosso querido Carole, né? Veio com 17,4% do percentual de respondentes, e por último o Design Thinking com 13% das respostas, tá? Nós também perguntamos há quanto tempo essas pessoas utilizam esses métodos. 32,6% dos respondentes disseram que eles utilizam há mais de 5 anos. Isso é um valor bem expressivo. 23,9% disse que atuam e trabalham com essa técnica entre 1 e 2 anos, e 23,9% entre 2 e 4 anos. Tivemos ali cerca de 10% que responderam que trabalham há menos de 1 ano. Tá? Entre 4 e 5 anos foi 8,7% dos respondentes. Perguntamos também quais os principais benefícios alcançados, né, com a adoção desses métodos para o levantamento de requisitos. Com 20 respostas, nós tivemos aí a compreensão da necessidade do cliente, ou seja, a gente percebeu assim de forma bem grande, né, o número expressivo de pessoas que viram isso como um benefício, né, a compreensão da necessidade do cliente após a utilização desse método, seguido pela visibilidade do escopo, e em terceiro lugar a validação mais rápida com o cliente daquilo que se espera. Entre as 3 últimas respostas, nós tivemos praticidade, padronização e satisfação como poucas respostas aí que os respondentes colocaram como opção. E aí, passando para o método, né, de especificação de requisitos, nós perguntamos quais são os principais métodos utilizados para especificação de requisitos em projetos de software que utilizam métodos ágeis. Histórias de usuário
disparadamente aí com 60,9% das pessoas utilizam histórias de usuário para a especificação dos seus requisitos. E em segundo lugar, Product Backlog Building, aí do nosso grande amigo Fábio Aguiar, um abraço, Fábio, com 15,2% dos respondentes colocando o PBB aí como uma das principais metodologias de especificação de requisitos. E em terceiro lugar, o protótipo com 13%, tá? A gente vai vendo que aos poucos, né, os casos de uso ali que são muito utilizados em processos mais tradicionais vai perdendo o seu espaço aí. Mas ainda assim encontra-se entre na nossa survey, né, apareceu como quarto lugar com 10,9%. E aí perguntamos também, né, o tempo de uso que essas pessoas trabalham com esses métodos. A gente começa a ver aqui, né, que já começa, por ser um cenário um pouco mais atual, né, principalmente ali do PBB e tal, a gente vê que as pessoas respondentes encontraram 32,6% trabalham entre 2 e 4 anos com essas técnicas. Mais de 5 anos foi o segundo lugar com 23,9%, entre 1 e 2 anos, 21,7%, menos de 1 ano, 19,6%, e entre 4 e 5 anos, 12,2%. Perguntamos também quais foram os benefícios alcançados com a adoção desses métodos para especificação de requisitos. Em primeiro lugar, ali a clareza do escopo, né, daquilo que está sendo levantado, daquilo que foi levantado na parte de levantamento dos requisitos. Em segundo lugar, a identificação dos problemas mais assertivos. E em terceiro lugar, objetividade. Tá? E a objetividade, assim, para mim, de certa forma, foi algo muito benéfico, aparecendo entre os 3 primeiros ali do nosso ranking de respondentes, tá? E aí, vamos para os desafios da utilização dos métodos. Como já falei anteriormente, a gente levantou 5 hipóteses, mas também deixamos em aberto ali, tá, o form para a pessoa, caso a gente queira coletar mais desafios, a pessoa poderia ficar livre ali para apresentar. No entanto, os 3 primeiros do ranking são pertencentes a nossas hipóteses, tá? E em primeiro lugar, pouca disponibilidade do cliente apareceu ali com 39,%, quase a metade, né, dos respondentes colocaram que a pouca disponibilidade do cliente é um problema, é um desafio na hora de levantar e especificar requisitos. Segundo lugar, controle ineficiente de mudanças de requisitos, com 18,4%. Ainda é algo ali que as equipes encontram de dificuldade e desafios na hora de fazer mudanças ali estruturais dos requisitos ao longo do processo de desenvolvimento de software. E em terceiro lugar, documentação insuficiente com 13,2%. Das hipóteses que a gente levantou, né, a hipótese 1, pouca disponibilidade do cliente é um desafio relevante. Essa foi a que possuiu o maior percentual de indicação, com 39,5% das respostas. A hipótese 2, a interação inadequada entre cliente e equipe é um desafio relevante, teve um percentual de indicação equivalente a 13,2%, igualando ali o percentual da hipótese 5, que a gente vai ver daqui a pouco. Hipótese 3, a falta de clareza entre a necessidade do cliente e a solução é um desafio relevante. Dentre as hipóteses listadas, tá, essa foi a que menos recebeu indicação, totalizando 5,3%. Hipótese 4, controle ineficiente da mudança nos requisitos é um desafio relevante, possui o segundo maior percentual de indicação com 18,4%, tá? E por último, a hipótese 5, documentação insuficiente para implementação, manutenção e ou treinamento é um desafio relevante, teve um percentual de indicação equivalente a 13,2%, que foi aquilo que eu falei, igualando o percentual da hipótese 2. E aí vamos para a conclusão do estudo. Sobre o levantamento de requisitos, constatou-se que em projetos ágeis, para o levantamento de requisitos, as técnicas de entrevista com os stakeholders, a Leanception e o Design Thinking são as mais utilizadas no nosso cenário ali, que foi encontrado através da nossa survey.
tá? Os principais benefícios alcançados foram compreensão da necessidade do cliente, visibilidade do escopo e validação mais rápida. 67,4% utilizam os métodos há menos de 5 anos, tá? Em contrapartida, 32,6% se declaram com muito conhecimento a respeito do método. Sobre a especificação de requisitos, constatou-se que em projetos ágeis para a especificação de requisitos, as técnicas de história de usuários, o Product Backlog Building e protótipo são as mais utilizadas. Tá? E os principais benefícios alcançados foram a clareza, identificação do problema e objetividade. 73,9% utilizam os métodos há menos de 4 anos, mostrando aquele cenário que eu falei, né, que é um cenário novo ainda dentro das fábricas de software e empresas que trabalham com desenvolvimento de software. No entanto, 97,8% dos respondentes se declararam com conhecimento de intermediário a avançado a respeito dos métodos. Tá? Sobre os desafios, constatou-se que para 73,9% dos respondentes ainda há pontos a melhorar no processo de utilização das técnicas. E os 4 principais desafios são pouca disponibilidade do cliente, controle ineficiente da mudança de requisitos, documentação insuficiente para implementação e, em quarto lugar, interação inadequada entre cliente e equipe. E dessa forma, os dados sugerem que o uso dos métodos de levantamento e especificação de requisitos ágeis ainda são muito recentes e que são utilizados, em sua maioria, há menos de 5 anos, tá? Mas que possuem no mercado pessoas com conhecimento adequado para a sua aplicação. No entanto, ainda possuem grandes desafios e melhorias para a utilização de maneira adequada e eficiente. Como trabalhos futuros que eu venho apresentar para vocês, com a coleta dos dados, podemos obter opções de pesquisas futuras como verificar quais são as estratégias para obter mais disponibilidade do cliente, o que fazer para manter um controle eficiente das mudanças de requisitos, terceiro, como manter e melhorar a interação com os stakeholders e, por último, como aprimorar as documentações dos projetos. E esse foi o meu trabalho sobre práticas de engenharia de requisitos ágeis, uma pesquisa em empresas brasileiras de desenvolvimento de software para o WBMA 2021. Me chamo Juan Carlos Barata e aí na tela está meu LinkedIn. Muito obrigado. Muito obrigado, Juan, pela sua apresentação. Eu acho que você trouxe um panorama bem interessante para a gente, quando a gente fala de requisitos, né? Principalmente de requisitos ágeis, e você colocou alguns possíveis temas aí como trabalhos futuros, mas aí eu queria te fazer uma pergunta. Você chegou a entender o porquê que cada um dos respondentes usam determinadas práticas? Por exemplo, por que usa o PBB ou por que usa, enfim, a história de usuário ou coisa do tipo? Na nossa survey a gente não chegou a fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas a survey ela também trouxe alguns networkings, né? E algumas pessoas que vieram fazer perguntas a respeito, né? Ficaram interessadas em saber a respeito do trabalho. E aí foi conversado, né, um pouco com algumas pessoas. A maioria delas disse que foi, né, o cenário em que ela trabalha. Então, algumas são startups, né, que trabalham, enfim, varia de acordo com o mercado e às vezes não tem ainda aquela ideia, né, de um escopo fechado, trabalha com um escopo aberto em que as sprints elas vão funcionando e as coisas vão se incrementando. Então, por exemplo, o PBB lá, né, a construção do backlog, ela é feita de forma gradual, sabe? E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão trabalhando e vão vendo cenários diferentes daquilo que era pensado há um mês atrás e vão fazendo as modificações. Então, a maioria delas, né, das que eu conversei a respeito, mostrava esse cenário que, assim, a utilização do método mesmo foi por uma necessidade, né, e de acordo com a necessidade elas encontraram os principais métodos, encontraram ali ideias inovadoras no mercado que poderiam ser utilizados nos seus projetos e iam colocando.
Então, por exemplo, o cenário da Lean Inception ali do Caroli, né, ela já tem um certo tempo. Então, pessoas que, por exemplo, com mais de 5 anos no levantamento de requisitos, a maioria delas utilizavam dessa abordagem para ajudar também a galera do PBB. Entendeu? Então, havia essa cadeia de funcionamento e como pode dizer, essa ligação entre as duas partes. Foi isso que eu constatei. Legal, muito bacana. Eu te fiz essa pergunta justamente porque aqui onde eu trabalho, a gente começou a usar a Leanception já faz algum tempo. Ganhamos muito com isso, principalmente num dos tópicos que você colocou lá como desafio, que é você ter a interação com o cliente. E a gente ganhou muito interação com o cliente justamente por conta da Leanception. Mas, por exemplo, a gente não usava o PBB por não conhecer. E a gente ficou conhecendo o PBB até não é coincidência, né? Mas assim quis o destino, num bate-papo com o Caroli. Ele sabe aqui do nosso case com o Inception e ele me apresentou o PBB e agora o pessoal está estudando o PBB para possivelmente implantar. Então, às vezes, eu estou me colocando nesse cenário de que a gente acaba não usando uma determinada prática ou outra prática por falta de conhecimento. Sim. Então, aí não, desculpa, pode continuar. Tranquilo. Aí é o que eu acho que é justamente a contribuição do seu trabalho, de você não só fazer o survey, mas a partir do momento que você apresenta os resultados, você acaba também apresentando outras possibilidades para as pessoas que tomam contato com o seu trabalho. E isso aí eu achei bastante interessante. Eu agradeço muito aí o feedback positivo, e sobre o PBB, né, até o Caroli, ele fala que é um casamento perfeito, né, ele coloca assim, da Lean Inception com o PBB, a Lean Inception complementa o PBB, e o PBB complementa a Lean Inception, e assim, é algo que poucas pessoas, né, conhecem, eu diria que daqui uns 2 anos atrás, pouquíssima gente conhecia o PBB, e por conta desse casamento Lean Inception e PBB que o Caroli tanto falou, o Fábio Aguiar apareceu aí, né, e trouxe o PBB com maestria, né, e tem apresentado muito essa solução para pessoas que já utilizavam Lean Inception antes, né, e esse cenário está aparecendo agora nessa survey, né, e trazendo essa ideia de que coisas novas, formatos novos de trabalho, mesmo que de pouco tempo, estão sendo relevantes para a área acadêmica e também para a construção de software, não de uma forma assim industrial, né? E isso está sendo bem legal. Bacana. Inclusive, ele fala que o PBB é o 6º dia da Leanception, né? Sim. É a continuação da Leanception. E é uma continuação muito boa, com certeza. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, mas deixa eu te contextualizar ela primeiro. Esse ano, no WBMA, a gente teve a felicidade de ter 2 Keynote Speakers. Um deles foi um Keynote internacional, o Jeff Sutherland, que fez uma apresentação para a gente logo no primeiro dia, na terça-feira. E hoje, no final, aliás, para encerrar realmente a Agile Brasil, a gente vai ter o nosso Keynote, o Rafael Prikladnik. E a ideia do WBMA, e foi uma ideia que a gente puxou para o tema de apresentação dos nossos 2 keynotes, foi aquela integração entre academia e indústria. Tá? E eu acho que o seu survey, ele tem... ele foi baseado na indústria e você fez uma pesquisa acadêmica em cima, certo? Isso, certo. Agora vem a pergunta. Como você vê a importância da pesquisa acadêmica para a comunidade ágil com as suas possíveis, com seus possíveis resultados apresentados na indústria? Eu vejo que a academia ela tem que ser cada vez mais vista pela área industrial com um olhar
diferenciado. A gente muitas das vezes acaba caindo naquela ideia, eu digo aquelas pessoas que trabalham somente na indústria, né? Ela não teve aquele contato com a área acadêmica de fato, né? Muitas das vezes menospreza a pesquisa, né? Acha que aquilo ali são dados que, assim, legal, mas o que eu posso aplicar? Cara, você pode aplicar muito. E a pesquisa, ela vem justamente para trazer embasamento para as coisas que você aplica dentro da indústria. Eu acho que essa ideia de unir, né, a área acadêmica, agregando coisas à área industrial, é ótimo para o crescimento tanto das fábricas de software, empresas de desenvolvimento de software, quanto a qualidade dos softwares que são desenvolvidos principalmente no Brasil, né? Então, eu acho que essa ideia do Agile Brasil de trazer a área acadêmica mais para perto da indústria é perfeita. Esse é o caminho, porque a ciência vai alinhar as ideias e encontrar soluções que possivelmente não que a área industrial sozinha não conseguiria, mas trazendo uma perspectiva de ciência cada vez mais concreta. Essa que é a ideia. Legal. Eu acho que você pontuou bem e o Agile Brasil e o WBMA, eles caminham juntos nesses mais de 10 anos e justamente buscando sempre essa integração. E isso é uma coisa muito positiva, porque a gente está aqui, nesse momento, falando de trabalhos acadêmicos, só que falando isso tudo, compartilhando isso tudo dentro de um evento que é da comunidade. Isso. Né? Então daí já tem uma grande integração entre indústria e academia e um grande ganho para todos nós. Tá? A gente tem mais 2 minutinhos aí, o pessoal que está acompanhando a gente, se tiver pergunta, por favor, postem no chat que a gente transmite aqui a pergunta para o Juan. E antes da gente encerrar, tá? E mesmo depois que encerrar, o Juan vai estar disponível aí pelos canais para a gente perguntar para ele, porque realmente, particularmente, eu achei muito legal a sua pesquisa, os resultados dela. E se a gente for pensar na qualidade de software e aquele significado bem pontual de qualidade de software como sendo a conformidade com os requisitos, se a gente não tiver os requisitos muito claros, muito bem definidos, como é que a gente vai conseguir medir isso no final e chegar na qualidade? Exatamente. Então, eu creio que a parte, assim, às vezes, como eu falei durante a minha apresentação, a gente tem a ideia de que métodos ágeis é aplicado só para código, só para criação de software, né? E assim, algumas pessoas têm a ideia de que criação de software é só você digitar código e escrever código, arquiteturar o software, não é só isso. Tem uma parte crucial antes, né, que é o levantamento e as especificações de requisitos. Como é que você vai construir algo se você ainda não pensou diretamente nele com uma forma mais sucinta? Então, trazer essa parte à tona, né, de que também os métodos ágeis são aplicados à parte documental, à parte pensada do software, né, aquela parte que você está arquitetando ali o software, isso é muito importante também. Isso faz parte da construção do software. Excelente. Muito obrigado, Juan. Aliás, esse ano a gente está com uma grande novidade, né? Que as apresentações todas do WBMA, elas estão sendo transmitidas ao vivo, não só pela plataforma Hybrid da Agile Brasil, mas as apresentações do WBMA estão sendo apresentadas ao vivo também no YouTube. Então tem o pessoal do YouTube acompanhando a gente. Se quiser interagir, pode mandar pergunta por lá também, que a gente transmite as perguntas aqui, tá? E, Juan, muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado pelos insights que você trouxe para a gente e por ter compartilhado isso com a comunidade. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e até mais. Tchau, tchau.
Valeu, até mais. Muito obrigado.